Fala, meus queridos alunos medibiônicos, os alunos da Medibai, Tamo aí, quem tá aqui na voz é o Chuto Everton Ramos, certo? Estamos aí juntos aí, mais uma pra ir. Estamos novamente aqui, né? Pra dar prosseguimento a essa série hiper mega blaster maravilhosa aí de aulas, certo? Programação sobre fraldinha, programação nível zero aí, certo? Para Arduino. Então, sem mais delongas, que o assunto hoje é um assunto muito legal, certo? Vai envolver todo o seu cotidiano. É isso aí. Então hoje nós vamos ver um if else, certo? O que é if else? If else é uma estrutura condicional. Nós vamos começar a ver as estruturas condicionais hoje, certo? É um segmento de lógica, ok? Porque o que acontece? Você pode observar aqui, ó, que nós temos a primeira parte do código, nós temos a segunda parte do código aqui e a terceira parte do código. Só que se você observar, ó, ele só tem aqui, ó, só comando. Vem um comando, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Tá errado? Não, não tá errado, tá certo. Beleza. Mas o que acontece? Vou mostrar um exemplo aqui que eu tenho aqui para vocês de um código mais elaborado. Como seria um código um pouco mais elaborado? Deixa eu abrir aqui, deixa eu verificar aqui um projeto algum aqui. Isso daqui é tudo projeto. Deixa eu ver um legal aqui. Hum, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui acho que é interessante. Deixa eu ver se abre aqui. É um para fazer conexões. Pronto, deixa eu abrir ele aqui em tela cheia para vocês observarem. Aqui é só a primeira parte do código. Pode ver que o void setup está aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, muita coisa só na primeira parte do código, certo? Você pode ver, ó, que nós temos variáveis, tem duas variáveis aqui em cima, tem uma biblioteca que eu incluí, que você chama primeiro para frente o que é, enfim, tem várias coisas. E vocês podem observar, ó, isso aqui no void setup, tá? O void setup é esse aqui tudinho, ó. O meu void setup, ele vem até aqui, certo? Então, vocês podem é, observar que tem umas certas estruturas, por exemplo aqui, ó, isso aqui é uma estrutura, certo? Tem aqui uma chavezinha aqui e vai ter um comando, tem um pmod, tem um comando dentro dele. Então isso aqui, ó, é uma estrutura, certo? Aqui, ó, tem outra estrutura aqui, ó. São estruturas lógicas que vão fazer meu código fluir. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo que ele tem essa quebra aqui, ó? Quem vai fazer essas quebrinhas aqui são as estruturas que fazem esse design no código, sabe? Ou seja, você pode ver que tem uma estrutura aqui, ó, tem uma chave, ou seja, está começando essa estrutura, uma estrutura if, aí vem um comando, aí agora aqui, ó, abriu outra estrutura que está dentro do if, abriu aqui, ó, a chave, abriu a estrutura. Começou aqui, ó, outro if aqui dentro, que está dentro do while. Então a gente vai aprender o que são, vai começar a ver essas estruturas hoje, certo? Isso aqui são tudo estrutura, pode ver que tem outra estrutura. Essa estrutura vem daqui até aqui, ó. Abriu as chaves aqui, fechou as chaves aqui, ó. Tá vendo que ele até fica marcando, ó. Um quadradinho azul aqui, uma bolinha azul aqui, pronto. Então, isso aqui é uma estrutura, certo? E vocês vão aprender, eu vou começar a aprender o que são essas estruturas e eu vou começar a mostrar para vocês. Então, a gente vai começar, lógico, pelo começo, certo? Então, o que seria o começo? O começo é justamente o if else, a estrutura condicional. E eu vou começar mostrando para vocês isso de uma forma bem prática que vocês podem ver na vida de vocês. Vamos imaginar uma coisa simples que vocês fazem na vida de vocês. Pegar um ônibus. Todo mundo já pegou um ônibus na vida, não é possível. E eu imagino assim na minha cabeça que todo mundo já pegou um ônibus na vida, certo? Então vamos começar assim. Imagine que você está lá na parada, certo? Você está lá na parada e está esperando o seu ônibus, ok? Então o que acontece? Veio um ônibus. Você pensa da seguinte forma: se for o meu ônibus, se for o ônibus que eu quero que eu tenho que pegar, eu vou estender o braço. Vou estender o braço e vou pedir parada e ele vai parar. Mas se não for o meu ônibus, eu simplesmente continuo com a mão baixada e continuo esperando o meu ônibus, certo? Vocês conseguem imaginar que a gente vai ter uma lógica aí nesse meio, uma lógica programacional, mais ou menos, é meio que uma programação que a gente faz. A gente meio que programa. Ah, não. Se isso acontecer, eu vou fazer isso. Se não, eu vou fazer isso. Entenderam? Então, vocês podem perceber que a gente está fazendo uma condição. Isso é uma condição. Se isso acontecer, ou seja, uma condição baseada em quê? Sempre a condição é baseada em algo. Nesse caso, é baseada no ônibus. Se
o ônibus for o que eu quero, ou seja, se sempre referente ao ônibus, nesse caso, se o ônibus for o que eu quero, então eu levanto a mão, ou seja, se a minha condição referente a um ônibus for verdadeira, eu vou fazer uma coisa, o quê? Vou fazer uma ação, ou seja, eu vou levantar o braço, certo? Mas se não for, se o ônibus não for o que eu quero, ou seja, se a condição não for verdadeira, ou seja, ela é falsa, ela não é. Então, eu vou fazer outra coisa. No caso, eu vou fazer nada, vou ficar quieto na minha esperando o ônibus vir. Estão conseguindo entender mais ou menos como é essa lógica? Então, beleza. Vamos supor que passa um ônibus, passa o outro, e nenhum dos dois for o seu ônibus. Aí a gente segue aqui, ó, até que veio aqui, ó, Piranga é o ônibus que você queria pegar, beleza? Então, acabou que veio onde você fez o que, ó, deu aquele joinha lá pro motorista parar e você poder subir no ônibus. Você não vai pular no ônibus, ele movimenta, né? Então, você tem que dar o joinha lá para ele parar. Então, você avistou o ônibus, você pensou, se esse ônibus for o que eu quero, eita, mas ele é o que eu quero. Então, eu vou dar o joinha para o motorista parar e eu poder subir, certo? Então, ok, o motorista parou, você subiu, certo? A porta abriu, você subiu, ok. Você dentro do ônibus, você se depara com o quê? Com o cobrador, aquela figuraça lá, beleza? Com o cobrador. Então, com o cobrador tem aquela questão, certo? Primeiro ponto, se eu estiver com crédito no meu cartão, no caso o VEM, se eu estiver com crédito no meu VEM, eu passo o VEM. Se não, eu pago o dinheiro. Conseguiram observar que eu tenho já outra lógica aí? Da mesma forma que o ônibus. Se for meu ônibus, eu levanto o braço. Se não, eu não levanto. Da mesma forma agora. Se eu estiver como eu venho, com o meu cartão passe fácil, eu vou passar com o meu cartão. Se não, eu vou pagar no dinheiro. Só que observem comigo, dentro desse pagamento do dinheiro, a gente tem outra condição dentro desse dinheiro, que é o seguinte: se eu não tiver com o meu cartão, eu pago no dinheiro. Mas se eu for pagar no dinheiro, vai ter troco ou não vai ter? Ou seja, se o meu dinheiro estiver certinho, ok. Se não, eu vou ter um troco, certo? Porque eu vou dar um dinheiro a mais, não vai estar certinho na passagem e conseguir compreender. Então a gente tem diversas condições que a gente faz no nosso dia a dia. Isso a gente faz a todo momento. Nosso cérebro é programado para isso, para conseguir resolver esse tipo de problema, certo? E é justamente esse tipo de condição que a gente vai começar a entender. Mas bora prosseguir aqui com a nossa historinha. Então, vamos supor que você estava com o seu cartão e você passou o cartão, ok? Passou o cartão, massa, excelente. Passou, agora você vai dentro do busão. Você passou da catraca, você dentro do busão, você tem uma pergunta. Referente à cadeira. Você vai tomar como referência a cadeira. Se eu encontrar uma cadeira vazia, eu sento. Se não, eu fico em pé. Então já observe que eu já estou fazendo outra condição, tomando como referência o que? A cadeira. Então, se cadeira vazia for verdadeiro, a cadeira vazia foi verdadeiro, ou seja, tem uma cadeira vazia no ônibus. Então, eu vou sentar na cadeira. Se não, se cadeira vazia for falso, ou seja, não tem cadeira vazia, então eu fico em pé. Estão conseguindo compreender? É como se eu chegasse numa bifurcação, sabe? Então, beleza, vamos supor que, como você pode ver, esse ônibus aqui já tá meio cheio, então não tem cadeira vazia, você ficou em pé. Massa. Aí pegou e subiu na parada, depois da sua, subiu um pessoalzinho aí, ó, tocando aquela música lá no busão, sabe? Aí você pega e faz outra condição na sua cabeça, você toma como referência a música. Então o que acontece? Se a música for boa, se a música me agradar, eu dou um agradozinho lá pro pessoal, dou um cash lá, chego lá, dou uma moedinha. Se não, eu simplesmente não faço nada, não gostei da música, então não vou colaborar, né? Então já tem outra ligação aí. Então vamos supor que o pessoal tocou aquele brega funk estilizado lá no Grau, sabe? Aquela banda Torpedo lá, num padrão. Depois meteu o Chevchan que é louco pra cima e ficou massa a música e, oxe, gostei, pá, ficou legal. Então o cara chega lá e deu uma moedinha, beleza? Pronto, foi. Aí a gente consegue com a nossa história e, por fim, chegou a hora de descer. Ou seja, se chegar na minha parada, eu peço parada. Se não, eu continuo quieto na minha, esperando chegar na minha parada. Conseguiram compreender? Então a gente faz esse tipo a gente faz essa lógica na nossa mente o tempo todo.
sem nem perceber. Então, é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. A gente faz vários tipos de lógica o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo na nossa mente, certo? Então, é justamente isso que a gente vai aprender hoje. Aprender essa estrutura de condição. Se não. Ou como a gente vai conhecer, if e else. Porque afinal é em inglês, certo? Programação que a gente usa. Quase todas as programações são em inglês, certo? Então, a gente usa se não. If para se, else para se não. A gente vai ver mais pra frente quando a gente for ver na prática o programa aqui, certo? E vocês vão ver. Então, deixa eu fechar aqui esse exemplo aqui. Essa historinha é muito legal, essa historinha, né? É nosso cotidiano, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, como vocês podem ver, vamos imaginar que isso aqui é o fluxo do nosso código, certo? Nós temos aqui o nosso código começou, chegou aqui, e aqui ele vai continuar normalmente. Aqui embaixo na setinha ele vai continuar, certo? O nosso código. Só que observe, o código veio, começou, chegou aqui na condição. Ou seja, a condição seria o se, o if, no caso. Ou seja, vamos supor uma condição aqui, vamos supor hum, ir no banheiro, certo? O código tá falando sobre ir no banheiro. Aí chegou nessa parte do código aqui em que você se depara com a entrada do banheiro. E tem uma condição, que é se a porta estiver aberta, no caso a condição é porta aberta. Se isso for verdadeiro, eu faço uma coisa. Se isso não for verdadeiro, eu faço outra coisa. No caso, o que é que seria? A condição seria se a porta for aberta, se porta aberta for verdadeiro, ou seja, a porta está aberta. Se porta aberta for verdadeiro, ou seja, a porta está aberta. O que é que eu faço? Essa condição foi verdadeira, né? Então, se porta aberta for verdadeiro, o que é que vai ser o código? O que é que vai acontecer se a porta já estiver aberta? Eu vou só entrar. Eu apenas entro. Ok? Mas, se porta aberta for falso, ou seja, deu falso nisso aí, o que é que vai acontecer? Foi o se não. Então, por ela ser falsa, eu vou ter que primeiro abrir a porta e depois eu entro. Então, tem esse tipo de lógica aqui. Ó. No caso, meu código veio, tem a condição. Se a condição for verdadeira, eu vou fazer uma coisa e depois eu volto para o meu código normal. Mas se chegar nessa condição e a condição não for verdadeira, for falsa, ou seja, se foi isso, não foi. Se não, faz isso aqui, ó. Estão entendendo? Então, se for verdadeira, eu venho aqui, faço o código e volto para o resto do meu código normal. Faço determinado comando e volto para o meu código normal. Se chegar na condição e não for verdadeira, for falsa, eu venho aqui, posso fazer ou não outra coisa e depois sigo com o meu código. Por que posso fazer ou não? Porque eu posso ter uma condição em que ela é somente se. Esse se não é obrigatório ter. Posso ter ou não dependendo do caso. Vai depender da programação. Tem programação que vai necessitar de ter o se não, vai ter programação que não vai necessitar. Certo? Então tem aqui, ó. Se algo acontecer, eu faço isso. Pronto. Se não acontecer, se acontecer, fez. Mas se não acontecer, ele vai seguir com o código normal. Entendeu? Não é necessariamente obrigatório ter o se não, certo? Vou demonstrar isso melhor mais pra frente, certo? Então, vamos lá. Então, como eu disse aqui a vocês, nós temos aqui o nosso código, certo? Temos aqui a nossa... Certo? Então, primeiro, bora abrir aqui o nosso dicionário. Nosso dicionáriozinho, eu já atualizei o nosso dicionário, certo? Lembrando, eu quero esse dicionário, viu? Eu quero esse dicionário escrito, viu? Eu quero que vocês me enviem esse dicionário aqui. Eu quero que vocês façam o dicionário de vocês e me enviem. Isso aí. No caso, quem for meu aluno, envia para mim. Quem não for meu aluno, envia para o instrutor aí que tiver responsável aí pela escola de vocês, certo? Se o instrutor de vocês for o instrutor Gabriel, mande pro instrutor Gabriel. Se o instrutor de vocês for o instrutor Igor, então mande pro instrutor Igor, certo? Mas é a atividade aí de vocês para fazer esse dicionário e mandar, hein? Então, se liga aí, que eu quero esse dicionário, eu quero. Então, vamos lá, continuando. Então, nós temos aqui o nosso dicionário, já vimos aqui estados e modos, já vimos alguns comandos. Dentro dos comandos, nós vimos os comandos de serial, que foi na aula passada, certo? E agora nós vamos começar com a parte de estruturas.
Ok, temos aqui, ó, estruturas. Pode ver que é um tópico igual a comandos, ou seja, porque estruturas não estão dentro de comandos. Comandos são uma coisa, estruturas são outra, certo? Como disse, as estruturas vão servir para dar toda a lógica do nosso código, para poder dar a, a estruturação, né? A estrutura vai dar estruturação, mas no caso a estrutura ela vem para poder fazer as cadeias lógicas do nosso código, certo? A gente não consegue fazer os códigos assim, ó, dessa maneira que está aqui, ó, só comando depois de comando, comando depois de comando, comando depois de comando, sem colocar nenhuma estrutura lógica aqui. Esse código aqui, esse projeto que eu consigo fazer isso, porque é um projeto bem simples, só acender dois LEDs. Mas se tiver outras coisas que eu vou precisar adicionar aqui, como é que eu vou fazer isso? Se eu quiser fazer outras coisas aqui, como que eu vou fazer isso? Certo? Então as estruturas vêm para poder facilitar o nosso código, para poder facilitar o nosso trabalho montando o código, para deixar o nosso código mais bem estruturado, para deixar o nosso código com uma lógica de entendimento melhor, certo? Ele vem para facilitar a nossa vida, vem para facilitar a nossa vida. Então tem aqui, ó, estruturas, certo? Dentro de estruturas nós vamos estar vendo as estruturas condicionais. Por que nas? Por que no plural? Porque não tem apenas o if else, certo? Também tem outras estruturas de condição, estruturas condicionais. Porém, a principal e a mais usada em qualquer língua de programação, a mais usada sempre é o if else, certo? Então a gente vai estar aí aprendendo ele hoje. Sabe, porque, como eu disse, né? Isso aqui é uma programação nível zero, uma série de aulas que eu estou fazendo em programação nível zero. Então, a gente vai ver aqui os pontos principais e necessários, certo? Ao fim dessa série que eu der os pontos principais de programação, que vocês já estiverem bem desenrolados nisso aqui, aí eu posso dar aí umas aulas extras, passando conteúdo de outras estruturas de condição, outras estruturas de repetição. A gente vai ver estruturas de repetição na próxima aula e a gente pode ver adicionar, posso sair adicionando outras estruturas depois, certo? Mas de primeira vamos ficar com a if else. Então nós temos aqui para que serve aqui estruturas condicionais, para que serve o if else. Aqui, ó, usamos o if else para definir condições do tipo se e se não. Ou seja, foi aquela historinha lá que a gente viu do ônibus que eu repeti milhões de vezes lá na história. Se isso acontecer, se não isso acontecer, faça isso. Então, se isso acontecer, faça isso. Se não, faça isso, faça aquilo, certo? Então aqui, ó, tem aqui, ó, mais ou menos como fica montado o nosso if else, certo? Tem aqui, ó, if se, certo? If é igual a se, ok? If se condição, ou seja, a condição que eu vou querer pode ser uma variável, pode ser uma porta do Arduino, uma porta lá que eu escolher. Eu posso verificar se uma porta daquela está high ou se está low, entendeu? Enfim, high, só lembrando aqui, a gente viu high é ligada, low é desligado, certo? High é ligado, low desligado. Então, só um exemplo. Então, eu posso definir várias coisas aqui. Condição pode ser praticamente quase qualquer coisa, contanto que você contanto que ela seja comparada. Como assim comparada? Que ela seja, ah não, isso é igual a isso é menor que isso é maior ou igual a isso é menor ou igual a isso é maior que isso é menor que isso é verdadeiro, entendeu? Então, isso é o tipo de condição que a gente pode colocar aqui, ó. Nesse caso, é condição. Eu só coloquei condição porque fica de um modo genérico. Ou seja, se e a condição. Na primeira chave eu coloco aqui, ó, o comando a ser produzido se a condição seja verdadeira. Caso a condição seja, se a minha condição for verdadeira, eu vou efetuar esse comando aqui. Se não, eu vou fazer esse comando aqui, porque se ela não for verdadeira, ela automaticamente cai no else e já faz o comando a ser feito caso ela seja falsa, certo? Então, é isso aí que a gente vai fazer e eu vou simplificar esse nosso código aqui usando o if else, ok? E é isso aí. Então vamos lá, mãos na massa, né? Eu vou fazer aqui e logo após eu vou passar para o Arduino, ok? Então já estou com o Arduino aqui aberto também. Não sei se vocês já notaram, já está aberto aqui. Pronto, meu zerado preparadíssimo para que a gente dê início a isso aqui. É isso aí.
Bom, então vamos lá. Bom, para adicionar if else, para adicionar uma estrutura condicional, a gente não precisa incrementar mais nada. A gente não precisa criar uma variável somente para a estrutura. A gente não precisa colocar algo aqui no setup, não. Como eu disse, ela é uma estrutura. Então ela não vem, ela não requer que eu crie algo para ela, entendeu? Eu só preciso colocá-la no meu código de maneira lógica. Vamos lá. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem o digital write, só lembrando para vocês, digital write, write de escrever, eu vou estar escrevendo na porta digital, ou seja, eu vou estar modificando a porta digital. Que porta digital? A porta digital que está representada pela variável LED1. LED1 é o que? A porta 13, ou seja, eu vou estar pegando a porta 13 e colocando ela no estado de high, ou seja, o high é o estado, é o ligado, certo? E a mesma e o ao contrário eu vou estar fazendo com a porta dentro do LED 12, que é a porta dentro do LED 2, que é a porta 12, que ela vai ficar em low, certo? Então, vou dar uma melhorada nisso aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Coloquei aqui high e low, certo? Então, vamos fazer da seguinte forma, certo? Vou fazer assim. Se, lembrando, pessoal, esse esse parêntese é obrigatório ter. A minha condição tem que vir especificamente dentro de um parêntese, certo? E após isso vem uma chave aberta para indicar que eu estou iniciando a sequência de códigos, de comandos dessa parte aqui, que é caso ela seja verdadeira, e eu fecho com a chave, certo? Você pode observar que tudo na programação é assim, ó, aqui, ó, void setup, parêntese, aberto e fechado, comecei aqui, ó, coloco tudo que vai vir dentro do meu void setup e depois venho aqui, ó, e fecho ele indicando, ah não, essa parte aqui do void setup acabou. Da mesma forma, vem aqui, ó, void loop, parênteses aberto e fechado, abrir chaves. Coloco todos os comandos, todo o meu código aqui dentro do void loop e no final eu fecho o void loop. Isso está indicando que o meu void loop acabou aqui. Se eu deixar aberto, ó, quando o sistema for traduzir esse código, ele não vai entender se já acabou ou se não acabou, entendeu? Afinal, lembra que o void loop, ele quando chega no final volta para o início? Então, como que ele vai voltar para o início se ele não souber que já chegou no final? Como que ele vai começar a entender o void loop, a ler o void loop, se ele ainda não identificou se o void setup já finalizou ou não? Entendendo? Como que ele vai ler o void setup se o void setup já se inicializou ou não? Então, ele tem que indicar que está iniciando e que ele está acabando. Então, tudo na programação vai ser assim, tá, pessoal? As estruturas sempre são assim. A gente começa, parênteses, bota parênteses. Vocês vão ver que algumas vão ter conchetes, não vai ser parênteses, mas de modo geral é parênteses. Então, a gente vai ter parênteses, alguma coisa entre parênteses, depois abre chaves, bota os comandos que a gente quiser e depois fecha chaves, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vê só. Se eu colocar aqui, pensa comigo. Se, colocar aqui, ó. Se digital white, meu LED em 1. Pensa aqui, o LED 1 ele vai estar high, certo? E o meu LED 2 ele vai estar low, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, se nesse momento aqui, ou seja, antes de vir para cá, ele primeiro vai fazer essa pergunta. Antes de vir para esse serial print line, ele primeiro vai fazer se, ele vai ligar um e deixar o outro desligado e vai fazer o se. Se, o que é que vai ser no meu se? Vou colocar aqui, o LED. Se meu LED 1 for igual. Ah, pessoal, um detalhe muito importante. Por que eu coloquei dois iguais? Se o meu LED 1 for igual a high, se o meu LED 1 for igual a high, eu vou fazer o que? Eu vou colocar o meu print line. Colocar o meu print line, certo? Então, vamos lá. Mas por que eu coloquei dois iguais aqui? Isso é um detalhe muito importante, tá, pessoal? Por que eu coloquei dois iguais aqui? Vejam só. Quando a gente quer comparar
duas coisas. Nesse caso aqui eu estou comparando. Estou comparando se o estado de LED 1, o LED 1 aqui a gente sabe que está em high, né? A gente sabe que está em high, que a gente mandou ele ficar em high. Só que o código não sabe disso. O código é burro. Aí que eu pergunto, o código pergunta aqui, ó. LED 1 está em high? Se LED 1 igual a high, esse dois iguais junto, ele está significando que eu estou comparando, que eu estou verificando se um é igual ao outro. Quando eu coloco só um igual aqui, eu estou adicionando valor. Como assim? Quando eu coloco esse igual, eu estou dizendo que LED 1 é igual a 13. Eu estou afirmando isso. Eu estou dizendo que que 13 está sendo colocado dentro de LED 1. Apenas um igual na programação significa isso. Que esse valor aqui, nesse caso aqui embaixo, ó, o 12 está sendo colocado dentro de LED 1. Entenderam? Já aqui no if else eu tenho dois iguais juntos. Isso significa que eu não estou dizendo, eu não estou adicionando high a LED 1. Não, eu estou comparando. Estou verificando se LED 1 é igual a high. É uma pergunta. LED 1 é igual a high? Se LED 1 for igual a high, então escreva vermelho. Se não, se não, se não, serial print ln. Se não, vou colocar aqui, ó. Colocar aqui, ó, nada, certo? E vou dar aquele delay maravilhoso dentro de cada um. Não, já tem um delay aqui, então tá certo. Então vou rodar aqui agora esse código para vocês verem, ok? Deixa eu iniciar aqui a simulação, deixa eu abrir o monitor serial. E deixa eu iniciar a simulação. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Como a gente já sabe que LED 1 é igual a high, então a gente já sabe que essa condição aqui vai ser verdadeira, certo? Então, vamos lá, deixa eu finalizar aqui. Infelizmente, eu tive que... essa aula ficou muito comprida, sabe? Então, eu tive que dividir ela em duas. Então, por hoje, a gente vai estar finalizando aqui, tá bom? E na próxima aula, a gente continua o conteúdo. Belezinha, beleza? Beleza. Até a próxima aula, gente. E é isso aí. Beijão.